Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Repita comigo: Senhor, eis-me aqui para receber a tua palavra, que a tua palavra venha penetrar o meu coração, impactar o meu ser. Fala comigo e eu te louvarei. Amém. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico
que embora seja muito conhecido da igreja, mas para que nós possamos compreender a profundidade, requer muito, mas muito da nossa atenção. O que a Bíblia está se referindo agora foi um dia em que o Senhor decidiu falar com o seu povo, com a nação de Israel, com a casa de Israel, com o povo de Judá. A Bíblia diz que por conta do cativeiro, e por conta do manifestar e do pesar da justiça de Deus, porque o povo estava distante da vontade do Senhor. Eles conheciam a palavra, porém não praticavam mais. Seus corações estavam endurecidos, não havia mais quebrantamento em suas almas. O povo vivenciou uma época, um tempo em que eles estavam fazendo tudo conforme o seu querer e a sua vontade. E se existe uma coisa que traz separação entre o ser humano e Deus, é o pecado. Lembra quando certa feita a palavra de Deus nos diz que nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Nada. Nem a ira, nem o ódio, nem o rancor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas uma coisa é notória, que o que traz a separação entre o homem e Deus é o pecado. Agora é importante destacar que todos nós somos pecadores. E eu vou mais além, todos nós cometemos pecados. Que isso sim. O próprio Senhor disse certa feita que aquele que disser que não peca é mentiroso. Falhamos todos os dias. Mas isso não nos dá o direito de viver uma vida de pecados. Lutamos todos os dias para mantermos a nossa comunhão e a nossa fidelidade com Deus, mas não somos perfeitos. Tem momentos que erramos, falhamos, e não podemos permitir que os erros e as falhas parem o nosso chamado. Nos convença a desistir de continuar lutando e prosseguindo na presença do Senhor. Só que existe um conceito entre pecado e iniquidade. A iniquidade é quando a pessoa peca e ela vive uma vida voltada à prática contínua. Sabe que é errado, mas não para de fazer. Sabe que é contra os princípios de Deus, mas continua a fazer. Isso se torna iniquidade. Lembra quando o texto bíblico, certa feita, Jesus se refere àqueles que dirão nos últimos dias: Senhor, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, curei os enfermos no teu nome, e ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não diz o pecado, mas ele diz a iniquidade. É quando eu conheço, sei que não posso fazer, mas faço. Sei que não posso praticar, mas pratico. Certa feita ele disse: melhor seria que não tivesse conhecido do que conhecer e não praticar. Então esse povo, na qual a Bíblia está se referindo, eles conheciam os ensinamentos bíblicos. Eles sabiam muito bem o que era certo e o que era errado. E o Senhor já havia alertando, porém o povo não estava dando credibilidade ao que Deus estava a dizer. Até que a presença de Deus se retira do povo. E o homem sem a presença de Deus, ele não é nada.
Sem a presença de Deus não pregamos, não cantamos, não adoramos, não cultuamos, não servimos. Sem a presença de Deus não dá. E eles pensavam que sem a presença de Deus, eles conseguiriam caminhar e chegar a muito longe. Até que chega a um determinado ponto em suas vidas, que eles começam a sentir o vazio em seus corações. O pecado que saciava a carne, seus desejos, prazeres momentâneos, agora se retiravam do coração deles. Não alegravam o coração deles. Eles não tinham mais paz de corpo, alma e espírito. Quando todos que estavam ali voltados outrora para Deus e agora não estão mais, eles todos em conjunto olham para as suas próprias vidas, para as suas próprias condutas, para os seus próprios comportamentos, eles tiram uma conclusão. E a conclusão foi essa: para nós não existe mais esperança. Acabou! Eles estavam reconhecendo que pecaram contra Deus, que desobedeceram ao Senhor, que quebraram os princípios dos ensinamentos do Senhor havia os ensinado, e eles olham para si mesmos e dizem: não tem mais jeito para nós, acabou. E se vocês lerem o texto bíblico, a Bíblia diz lá na frente que eles mesmos relatam dizendo: estamos cortados. Mas já ouviu dizer que ainda há esperança para a árvore, mesmo que tenha sido cortada? Para eles não tinha mais jeito, acabou. A nossa esperança se findou, não tem mais jeito. E vocês sabem muito bem que existe alguém que é oportunista neste conceito. E quem é? O diabo, os demônios. Quando nos deparamos no meio das provas, das lutas, das aflições da vida, o inimigo lança pensamentos pessimistas e negativos em nosso entendimento, dizendo: acabou para você, não tem mais jeito. É melhor você parar. É melhor você desistir. Mas não é assim que nós devemos fazer. Quando eles pensam que não tinha mais jeito para eles, que era o ponto final, que a esperança para eles não existia mais, e que eles estavam cortados, a Bíblia diz que foi nesse momento que o Senhor escolheu um homem para profetizar. Este homem não se apresentou, este homem não se ofereceu, este homem não tentou forçar a porta para ser usado pelo Senhor. Este homem não passou na frente de ninguém para Deus ver ele, para Deus ver que ele tinha algo especial. Mas o Senhor o escolheu. E quem era este homem? O profeta Ezequiel. E a Bíblia diz que veio, olha o relato de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Não foi o corpo de Ezequiel que foi, mas o Senhor o levou em espírito. São poucas pessoas que têm experiência quanto a estas. Eu conheço algumas que, quando o seu espírito saiu do corpo, uma experiência nítida diante de Deus, se apavorou e perdeu a experiência. Teve que voltar para o corpo porque se assustou. Você está entendendo? Isso já aconteceu com meu pai. O Senhor já levou ele nas mansões celestiais. Aleluia! Então o Senhor o levou em espírito e o pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia! Quando Ezequiel se deu por si, ele estava no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor não colocou ele distante. O Senhor não colocou ele pelas laterais. O Senhor não colocou ele na entrada do vale. O Senhor não colocou Ezequiel na saída do vale. Não, o Senhor o colocou no meio.
E a Bíblia ainda diz assim, Ezequiel relata, e me fez. Em outras palavras, não foi ele que se ofereceu para andar, e não foi querer dele. O texto bíblico diz, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eu imagino Ezequiel dando voltas, como o texto diz, andando em círculo ao redor do vale de ossos. O texto não diz quantas voltas ele deu ao redor do vale de ossos secos. Mas uma coisa é certa em destacar, que a estratégia do Senhor aqui, ao fazê-lo andar ao redor do vale, ao redor dos ossos, é para que ele viesse observar os ossos. E a conclusão dele é que eles estavam sequíssimos. Não estava apenas seco, estavam sequíssimos. Já viu que quando, exemplo, o camarada ali, como é que se diz, tira a carne do gado, e ali os ossos estão fresquinhos ainda, separam numa parte, tem gente que não deixa nem escapar esses ossos aí. Eu conheço uma pessoa que pega aqueles ossos ali e faz um caldo, e diz que o negócio é forte, viu, pastor? Diz, não come de noite não, que o negócio é forte, o caba fica forte, né? Eu lembro-me que na minha infância, muitas vezes meu pai pegou lá na feira, trazia aqueles ossos, né? Fazia aquele cozido ali, ó, aquele caldo forte para o camarada ficar valente. Está entendendo? Então imagine, ali, aqueles ossos ali, não estavam frescos quanto aqueles ossos que acaba de retirar-se a carne. Esses ossos estavam semelhantes. Você vai capinar um terreno baldio e de repente você vê lá uma ossada de um animal, ou algum vizinho que lançou um osso lá e já faz muito, mas muito tempo. Você olha e fala, esse osso aqui não dá nem para dar para cachorro, tá sequíssimo, sem possibilidade alguma. Então, ele dá volta ao redor do vale, e ele conclui a observar, todos os ossos estão sequíssimos. Olha o que o Senhor está fazendo com o profeta. Ele olha, vê que são muitos, incontáveis. Estão no meio do vale. E estão sequíssimos. Aí naquele momento, o Senhor espera ele dar a volta, observar a situação dos ossos, no meio do vale. Quando o profeta termina de observar e conclui, realmente, são muitos, e estão sequíssimos. Aí o Senhor faz uma pergunta a ele. E que pergunta foi essa? E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Irmãos, Deus sabe trabalhar. Se fosse nos dias de hoje, ele perguntasse para esses profetas aí que gostam de profetizar só Pix, CPF, identidade, nome e sobrenome. Se fosse nos dias, um dia eu vi um profeta me mostrar o vídeo. O profeta profetizou para um obreiro nosso, pastora Zulmira. Na época ele disse assim, tu vai casar ainda dentro de poucos dias, viu? E a esposa dele sentada do lado dele. Aí me mostraram o vídeo. Como é que pode um negócio desse? Aí quando terminou o culto, a esposa foi lá e disse, que negócio é esse que você disse que meu esposo vai casar? Olha a esposa dele aqui. Vigia profeta. Ele disse, não, minha santa, isso é um casamento espiritual com o Senhor. Se eu estou presente. Se eu estou presente, eu falo, tome vergonha na tua cara, rapaz. É profeta coisa nenhuma, rapaz. A Bíblia diz que a profecia é para edificação. Que edificação lhe traz? Profetizar o número do teu RG, CPF. Será que a gente não sabe, irmão? Será que a gente não tem conhecimento? Eu quero ver nesse dia aqui,
fez o profeta andar em volta, viu que eram incontáveis, tão sequíssimos. Aí o Senhor pergunta: e aí, Ezequiel? Pois não, Senhor. Poderão viver estes ossos? A gente tem um conceito como pregador, até eu já preguei algumas vezes dizendo: poderão reviver estes ossos, mas olha a escrita do texto. A escrita do texto não diz reviver, a escrita do texto diz viver estes ossos. E a resposta dele foi: e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. Entre nós tem alguém que está vivendo uma situação, e na ótica humana acabou, não tem mais jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para lhe perguntar: poderá o Senhor mudar a situação da tua vida? Poderá o Senhor reverter o quadro da tua história? Poderá o Senhor curar-te desta enfermidade? Poderá o Senhor abrir a porta que está fechada? Poderá o Senhor levantar de volta o que está caído? Poderá o Senhor usar novamente aquele e aquela que outrora foi o sábio? Um dia desse me deparei com um camarada dizendo: ô bispo, tudo bem que o Senhor disse tudo na paz, na bênção, como é que está o diácono? Disse: eu não sou mais diácono não, rapaz. Estou no mundo bebendo cerveja. Eu falei: o que tem a ver? É diácono sim, só que simplesmente decidiu servir o mundo, o maligno, as coisas pecaminosas. Mas a unção, uma vez que é dada, ela não é tirada. A unção sobre a vida do homem e de uma mulher não vem do homem para o homem, mas vem de Deus. Tem muita gente neste momento que eu estou aqui pregando, que está lá no bar jogando sinuca, bebendo cerveja, que outrora pregava a palavra, era um pastor, era um evangelista. Nesse momento, enquanto estamos aqui, em algum lugar do globo terrestre, aquela irmã que era do círculo de oração, cheia do Espírito Santo, está numa hora dessa dançando forró lá no Nordeste. Que se afastou dos caminhos do Senhor. Aí o diabo, os demônios, olha e diz: acabou para ele, acabou para ela. Cantava e a presença de Deus descia. Deus está falando com alguém. Pregava e o poder de Deus se manifestava. Orou por casais e Deus restituiu o casal. Orou por famílias e Deus restituiu família. Mas hoje está perdido lá no mundo. E eu quero aproveitar o ensejo, porque esta palavra não para somente aqui dentro do templo, mas vai chegar todo o globo terrestre. E eu quero dizer para você que pregava, que cantava, que profetizava, que orava, que adorava, e agora está no mundo, o Deus da Bíblia me trouxe aqui para te dizer: Ele vai fazer reviver de novo. Deus vai te usar de novo. Deus vai te levantar de novo para fazer a obra dele na terra. Mentira do diabo que acabou. É mentira. É mentira. É mentira do diabo que acabou. Vou mais além. Você que está sendo alcançado por esta palavra, eu profetizo que você está bebendo os últimos copos de cerveja, está dançando as últimas músicas da balada. Te prepara, porque Deus não vai esperar o ano acabar para te trazer de volta para a presença dele, para adorar a ele, para glorificar o nome dele. Assim diz o Senhor. Poderão esses ossos reviver? Irmão, era situação simples? Sim ou não? Simples? Na ótica humana, não. Não somente na ótica humana, quanto no conceito espiritual, é uma pergunta difícil de responder. Nós estamos falando acerca de ossos sequíssimos, sem carne, sem pele, sem nervos, sem espírito, sem vida, acabado, sequíssimo sobre o meio do vale. Porque tem gente que está passando uma situação na vida tão simples, tão fácil de resolver,
E como diz o ditado popular, tem gente que faz tempestade em um copo de água. Um dia um obreiro chegou para mim, há muitos anos atrás, pregando muito pelas igrejas por aí, estava pastoreando no Monte Serra. Um obreiro chegou para mim e falou assim: pastor, estou numa prova terrível. Ô prova que eu estou passando. E eu disse: o que é que foi, varão? Ele disse: olha a minha situação, pastor, o que é que foi, varão? Ele levantou a camisa assim, um buraco debaixo do braço aqui, a blusa rasgada. E ele: a prova é tão grande que eu tenho que andar sempre assim, não posso nem levantar o braço para dar um glória. Se o senhor puder me ajudar a sair desta prova e tirar a camisa lá. Eu falei: irmão, isso é coisa simples. Isso é prova não, varão. Porque se isso é prova, então olha para mim. Ele disse: o que foi? Dá uma olhadinha pro meu sapato aqui. Meu sapato estava com a boca aberta assim, ó, descolado bem na frente. Bem na frente. Aleluia. Aí ele olhou e falou assim, eu falei: e olha que o meu aqui, o braço dá para você pelo menos ficar abaixado. E eu que não tenho jeito, aonde eu ando, lavar o bichão com a boca aberta, ó. Ó. E já teve gente que olhou para mim, ainda fez brincadeira, falou: ei pastor, teu sapato está com fome, hein? Dá uma comidinha pro bichinho, rapaz. Ou então deve estar morrendo de sede, de tanto andar. Eu que eu já tinha calado a boca dele um bocado de vez, pastor Clóvis, com aquele super bonde. Só que colava e passava um dia, a boca abria de novo. Você está entendendo? É assim. Aí tem gente que pensa que isso é prova. É prova não, irmão. É prova não. Tem gente que está aqui glorificando, está sendo alcançado pela palavra, enquanto está adorando a Deus, tem alguém em coma lá no hospital. Parente! Enquanto estamos adorando aqui, tem alguém que está lá na fila do hospital, aguardando por uma cirurgia, e vai olhar o número que ele está da fila. Eu sou o número 300, 250. Você está entendendo? E quando manda para casa sem conseguir fazer o procedimento cirúrgico, Deus te deu força, graça para você estar na presença dele. Valorize tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que está trazendo angústia ao teu coração, preocupação ao teu ser, mas de uma coisa é certa: Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle da situação. Ele está no controle da situação. Poderão reviver estes ossos, poderão viver estes ossos, Ezequiel. E fosse nos dias de hoje, alguém diria: Senhor, viver esses ossos, poderão viver? De jeito nenhum. Meu esposo, Senhor Deus, fazer uma mudança na vida daqui. Tem jeito, aquilo tem jeito não. Aquilo ali é só a morte para ele. Aquilo ali para ele não tem, aquilo ali é tribulação, tem jeito não. Ali só a morte para solucionar o problema dele. Eu quero te dizer que Deus tem solução sim. Pode viver sim, pode mudar sim, porque Ele é Deus. Aí ele responde: e eu disse. Eu fico impressionado com a escrita do texto, porque Ezequiel fez questão de deixar frisado: e eu disse. Em outras palavras, quem respondeu foi eu, Ezequiel. Senhor Jeová, tu o sabes. Quando ele diz tu o sabes, ele estava querendo dizer: eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que isso. Irmão, imagine o Senhor olhando para um homem carnal, natural, e pensando: se ele tem essa fé que eu faço, e eu tendo poder para fazer, não será diferente. Aleluia! Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar para osso, se fosse nos dias de hoje, na geração desta que estamos vivendo hoje, onde tem profeta que profetiza segundo a aparência, e não segundo o que Deus está mandando dizer.
Tem profeta nos dias de hoje que só profetiza para quem tem dinheiro, para quem tem carro, para quem tem casa, para quem tem bom salário. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha simples de oração fica pelos cantos chorando e ele nem olha para ele, nem olha para ela. Só quer profetizar segundo a aparência. O Senhor estava dizendo: você vai profetizar para osso. Para osso. E ele fez conforme o Senhor lhe dissera. Assim diz o Senhor Jeová: ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Meu irmão, no meio de um vale cheio de ossos, camarada termina de profetizar, ouve-se um ruído dentre os ossos. Se fosse nos dias de hoje, eu acredito que muitos de nós até saíam correndo com medo. Meu Deus, eu profetizei, que o Senhor mandou profetizar e tal. Olha o ruído lá no meio do vale, no meio dos ossos. O que está acontecendo agora? E houve ruído enquanto eu profetizava. Sabe que ruído era esse? E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Tinham carne, tinham nervos, tinham pele por cima, mas ainda não havia neles o Espírito. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Veio a carne sobre os ossos, veio a pele, veio o nervo sobre os ossos, mas ainda estavam no chão, ainda estavam deitados sobre o solo do vale, porque neles não havia espírito. Só pode permanecer em pé quem tem o Espírito. Só pode estar de pé quem está vivo. Aleluia! E ele me disse: profetiza ao Espírito. Observa que agora ele não vai profetizar sobre os ossos, ele não vai profetizar sobre a carne, nervos e pele, ele não vai profetizar sobre o vale, para o vale, mas agora ele vai profetizar para o Espírito. O Espírito que nos torna seres viventes. Profetiza ao Espírito: ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e puseram-se em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aqui eu concluo a mensagem, dizendo para você que está no templo, dizendo para você que está em casa, que na mesma proporção em que Deus olhou para a casa de Israel e de Judá, vendo que não tinha mais jeito a situação daquele povo, eles mesmos olharam para si e disseram: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se acabou, estamos cortados. O Senhor disse: na mesma proporção em que eu fiz reviver estes ossos, em que eu trouxe carne, pele e nervos sobre eles, e que eu trouxe o Espírito sobre eles, e eles se colocaram de pé, assim eu farei na casa de Israel e Judá. E assim o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Na mesma proporção, o que estava morrendo, o Senhor vai fazer reviver. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. O amor de muitos estão se esfriando, mas é você que decide. Vai se conformar em ver o amor de muitos se esfriando e esfriar também? Ou vai olhar e vai dizer: está se esfriando, mas o meu não vai se esfriar, vai se aquecer na presença de Deus. É hora de colocar a boca no pó, é hora de descer na presença de Deus, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocar enquanto Ele está perto de nós. Labarachonderemene canta labás, tiribiarga labaia labanto terabás. O que nos mantém de pé é o Espírito do Senhor. O que nos sustenta é o Espírito do Senhor. O que nos impulsiona é o Espírito do Senhor. Mas está chegando o dia que o Espírito de Deus vai se retirar desta terra. Depois que o Senhor arrancar a noiva, a igreja dele desta terra, o Espírito do Senhor não estará mais sobre estes homens, sobre estas mulheres. É tempo de aquecermos a nossa alma, é tempo de buscarmos ao Senhor. O diabo olhou para muita gente nesses últimos dias e diz: acabou para ele, acabou para ela, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, está cortado, os ossos estão sequíssimos. Mas Deus me trouxe para profetizar. Prepara-te para ouvir o reboliço, o ruído vai acontecer. Deus vai juntar tudo nos devidos lugares e vai soprar o seu Espírito para trazer vida e vida em abundância sobre a nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Calamanto remenefa. Elevarias. Elevarias. De cauenemio remanele claichu terebas.
A noite que se plor que levar que a suribicai. Que o que te própria torrime me canta labai. Ele está presente nesta noite. Já podemos sentir a sua presença nesta noite. Ainda não acabou, diz o Senhor. Tem esperança ainda que a árvore tenha sido cortada. O Deus da Bíblia está no controle desta situação nesta noite. Aleluia, aleluia. Desça na oração. Desça na oração. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Desça na oração. Desça na madrugada, porque milagres vai acontecer para a glória de Deus. Elevará som de lavar. Penion da labai. Foi terra da rebanar. Existem momentos na nossa vida que clamamos, oramos, buscamos, pedimos, gritamos e não vemos resultados. E parece que não está acontecendo nada. Lembra quando Jesus estava no barco e a tempestade veio? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E a Bíblia ainda vai mais além, com a cabeça deitada sobre um travesseiro. E a tempestade soprou. E as águas passavam por cima da embarcação. E o vento era contrário. E os discípulos, quando despertam o mestre, dizem assim: Mestre, não te importa que perecemos? Em outras palavras, nós estamos quase para morrer, afogado, o barco está quase para afundar, e parece que o Senhor não está se importando, porque o Senhor está dormindo. Até dormindo, Deus não perde o controle. Aleluia. O Senhor não respondeu a eles. O Senhor respondeu para quem estava causando o problema, a tempestade. O Senhor disse: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Cala-te, mar. E naquele mesmo instante, o vento e o mar se aquietou. Se o vento e o mar obedeceu à voz de Deus, quem somos nós para desobedecer? Quando ele fala isso, os discípulos olham um para os outros. Quem é este? Quem é este que está com a gente? Eu pensei que eu conhecia, mas não conhecia. Quem é este que até o vento e o mar lhe ó? Ele é Deus. Ele é Deus. O fato do Senhor estar em silêncio, muitas das vezes, conosco não significa que Ele não está nos escutando. Se Ele está em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando sim. Parece que não tem resultados, mas tem resultados sim. Eu lembrei-me acerca de uma mulher de oração, que era líder do círculo de oração da Assembleia de Deus, há muitos anos atrás. E ela tinha um filho. E esse filho, o apelido dele na malandragem, lá no mundo do crime, era conhecido como Calango. Todos chamavam aquele rapaz de Calango. Filho da irmã do circo, da líder do circo de oração. Mulher de oração. Orava tanto que quando eu escutei pela primeira vez o testemunho desta mulher, eu lembrei-me de John Wesley. Porque aonde aquela mulher orava, no quarto dela, tinha um tapete. E no meio daquele tapete tinha 2 buracos. E aqueles buracos que tinha no tapete era a marca dos 2 joelhos daquela mulher. E sabe qual era a oração daquela mulher todos os dias? Senhor, salva o meu filho. Eu sou uma mulher de oração, sou tua serva, tua filha. Eu não aceito que eu venha perder o meu filho para o diabo, para o mundo, para o crime, para as drogas, para o alcoolismo. E eu creio que o Senhor um dia vai salvar a vida do meu filho. E todos os dias ela orava.
E por várias vezes ela era apontada por muitos que diziam: a mulher se diz de oração, mas o filho está no mundo. A mulher se diz serva de Deus, mas o filho está no mundo. E ela continuava orando. Chegou um dia em que o filho ia sair de casa para ir para as baladas, e ela implorou dizendo: meu filho não vai, não vai. Ela estava no quarto de oração com os joelhos dobrados, e ela disse: meu filho não vai. E ele desobedeceu e foi. Passou 1, 2, 3 dias fora de casa. Dias depois ele retorna. Quando ele bate na porta de casa, quem abre? Seu pai. O pai pega ele pela camisa, olha nos olhos dele em lágrimas e diz: meu filho, você é um irresponsável. Naquela mesma noite em que você saiu de casa, a sua mãe morreu de joelhos dobrados no quarto, em lágrimas de preocupação pela sua vida. Ela pediu para você não sair, ela implorou, e você não respondeu, não atendeu, não obedeceu. E ontem foi o sepultamento dela. Tarde demais. Ele disse: pai, mas eu voltei. Ele disse: tarde demais, meu filho. Acabou. Sua mãe já foi sepultada. Ele baixou a cabeça, foi em direção ao quarto da velha mãe. Em passos lentos e suaves, ele abriu a porta e adentrou. Olhou o tapete com os 2 buracos aonde a velha mãe orava, trancou a porta do quarto e disse: eu vou tirar a minha vida. Eu não quero mais viver. Sem a minha mãe eu não vivo mais, ela era tudo para mim. Mas antes de eu tirar a minha vida, eu vou ajoelhar neste tapete aonde a minha mãe orava, e vou fazer uma última oração, antes de eu tirar a minha vida. Ele dobrou os joelhos, encaixou um joelho e o outro dentro daqueles buracos no tapete, e começou a orar e falar com Deus. E ele dizia: Senhor, eu não suporto viver sem minha mãe. Senhor, ela orava por mim, ela clamava por mim, o Senhor a levou. Senhor, se tu existes verdadeiramente, me dá um sinal. Não foi nem 5 minutos que Calango estava orando de joelhos no lugar que a velha mãe orava. Veio uma presença gloriosa dentro daquele quarto. A unção do Espírito de Deus desceu sobre Calango. Calango começou a se tremer todo. E quando ele foi abrir a boca para falar mais alguma coisa, saiu línguas repartidas como de fogo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, cheio da glória de Deus naquele dia. Pai espantado, arrombou a porta. E lá estava o seu filho chorando, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi as palavras de Calango? Meu pai, a partir de hoje, Deus vai fazer, eu creio, na minha vida como Ele fez na vida da minha mãe. A partir de hoje eu serei um homem de oração, um servo do Deus Altíssimo. Enquanto eu viver, eu servirei ao Senhor. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continue orando. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: continue orando, porque milagres estão acontecendo. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações. Tu conhece cada um dos teus filhos que aqui estão, e aqueles que estão em casa sendo alcançados pela palavra. Se por algum motivo, alguma razão, Senhor, pararam de louvar, de pregar, de adorar, de cultuar, traz de volta com poder e graça. Fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes.
e enche os que estão vazios da tua presença. Derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a unção do teu Espírito. Aquece-nos com tua presença nesta noite. Que aonde cada um dos teus filhos e das tuas filhas estiverem, comecem a receber o conta-gotas do que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem probabilidade de variação. Renova o teu povo com poder e graça nesta noite. É o que nós te pedimos, Espírito de Deus. Aquece-nos com a tua presença, aquece-nos com o teu poder. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, começa a tocar nele agora, nela agora, de uma forma diferente. Começa a receber o que vem de Deus sobre a tua vida e agora. Tem presença de Deus nesta noite. Tem presença de Deus nesta noite. O inimigo diz que acabou, mas é mentira do inimigo. Deus vai mudar esta situação. Te prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Assim diz o Senhor. Eu vou deixar você adorar. Parece que vai acabar sim, mas não vai. E acompanha, meu filho, no fundo. E acompanha no fundo. Começa a orar onde você estiver. Começa a orar onde você estiver. O Senhor quer ouvir a tua voz nesta noite. Ele quer ouvir a tua voz nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus te envolvendo aqui. Já tem pessoas chorando, sentindo a presença de Deus. Recebe o renovo para vencer. Recebe o renovo para vencer nesta noite. Recebe o renovo para vencer nesta noite. O inimigo não vai parar você, os demônios não vai parar você. Prepara-te para profetizar a vitória, diz o Senhor. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu casamento. Profetiza sobre os teus parentes. Profetiza sobre a tua saúde. Profetiza sobre o teu ministério. Profetiza, profetiza, profetiza. Porque enquanto você profetiza, milagres acontecem. Ele está presente, Ele está presente, Ele está presente. Ele está presente, está indo ao teu encontro aonde você estiver. Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você. Ele não desampara os seus. A promessa está de pé, não perdeu a validade. Prepara-te para vencer, diz o Deus da Bíblia nesta noite. Teu Icaplas, Alabaias, Teu Icaplas, Colabacanda la sondarabai, Urabacanto labraca sonderebagai. Recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus. Prepara para pisar em serpente e escorpião. Recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus. É tempo de vencer, é tempo de vencer, é tempo de vencer, diz o Deus da Bíblia nesta noite. Elabaia, menine canta labar. Calabás. Caleplas, cuianda labai. De meniclove assai de rebás. Alebe pior calabás. O inimigo não vai calar a igreja. O avivamento não acabou.
A presença de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que falta é corações quebrantados, sensíveis à presença de Deus. Mas aonde você estiver e agora, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Recebe a presença dEle agora, 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 agora. O labacanda, labachonderebe, canda, labacanda, labachonderebe. Recebe o poder de Deus aí agora. Quebra Jesus, quebra Jesus, quebra as correntes Jesus, quebra as correntes Jesus, quebra os alicerces Jesus. Renova o vaso, 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 pelo poder que é em ti. Renova o vaso, renova o vaso. Recebe a presença de Deus agora, 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 agora. O labacanta, labachonda, recebe a presença de Deus aí agora. Meu Deus, que é isso? Ai, Fiorgalai. Tu não vai chegar nesta noite em casa da mesma forma que você saiu. Você vai chegar em casa cheio, cheia, cheio, cheia da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Prepara-te para pisar em serpente e escorpião. Deus te dá autoridade nessa noite. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe a presença de Deus agora. Acontecendo peleja aqui. Está acontecendo peleja aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. O diabo não vai destruir tua família. O diabo não vai destruir teu casamento. O diabo não vai destruir teus projetos. Deus te dá vitória nesta noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Te prepare para voltar a pregar. Te prepare para voltar a louvar. Lamantore. É com você mesmo que o Senhor está falando. Vai voltar. Porque Deus te levanta, Deus te levanta, Deus te levanta. Deus te levanta com poder e autoridade nesta noite. Aleluia. Repita assim comigo: Senhor, eu creio que tudo o que estava morto na minha vida, o Senhor já fez viver para a glória do teu nome. Amém. Toma posse da sua vitória nesta noite. Eu finalizo esta palavra dizendo: guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.